Aleluias, glória a Deus. Queria que você abrisse comigo aí a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Primeira Samuel 17. E diz assim, no versículo 8: Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Agora no versículo 16: Durante 40 dias o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Nessa ocasião Jessé disse ao seu filho Davi: Pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos. Correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas vieram ao homem, todos fugiram com muito medo, e os israelitas diziam entre si: Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Até aí. Pai, nós te louvamos, Pai. Obrigado por mais este dia, Senhor. Pela oportunidade e o privilégio de estar aqui na sua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor um dia nos alcançou com seu amor. O seu amor nos escolheu. Obrigado, Pai, por este momento, por este tempo. Espírito Santo, vem reinar neste lugar. Espírito Santo, vem governar neste lugar. Espírito Santo, eu te dou total liberdade para que o Senhor venha fazer aquilo que o Senhor quiser, Pai. Que o Senhor venha se apoderar da minha vida. Espírito Santo, toma os meus pés, as minhas mãos, a minha mente, os meus lábios, meu Pai, e derrama sobre mim a sua presença, a sua glória. Derrama sobre esta casa a sua presença, a sua glória. Enche esse lugar, Senhor, da sua majestade. Que o Senhor venha reinar e governar aqui. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor envie os teus anjos neste lugar, com as espadas desembainhadas aqui, guardando, nos protegendo, batalhando ao nosso favor, meu Pai. Derruba hoje os principados e potestades, meu Pai, que se façam cair os gigantes que se levantam contra as nossas vidas hoje, Pai. Em nome de Jesus Cristo, vem, Espírito Santo, enche esse lugar com a sua glória, a sua presença. Em nome de Jesus, faz como o Senhor quiser, como o Senhor desejar, Senhor. Tu tens total liberdade, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.
Queridos, são tempos de guerra. Como nos dias de Saul e Davi, hoje são tempos de guerra. A verdade é que sempre são tempos de guerra. Desde que eu me conheço por gente, eu ouço falar em tempos de guerra, tempos difíceis, tempos de lutas, tempos em que nós temos que batalhar, guerrear, lutar. Então sempre serão, sempre foi e sempre serão tempos de guerras. Sabe por quê? Porque às vezes as guerras, elas não são externas. Pode ser que seja tudo bem. Às vezes nós entramos em períodos de paz, em que as coisas estão indo muito bem, correndo tudo bem, financeiramente está tudo bem encaminhado, profissionalmente, na saúde está todo mundo bem, você está ali com as contas pagas, aí você olha assim, dá aquele panorama, cara, está tudo bem. Mas às vezes as guerras, elas não são externas, elas são internas. Por exemplo, no tempo de Davi foi um homem de guerra. O ministério dele foi um ministério de conquista. Então, Davi, quando ele assumiu o reinado, ele guerreou e ele conquistou antes mesmo de ser rei ali. Nós vemos aí até Saul, né, colocando ele como um guerreiro ali, como um chefe, como um comandante, e ele vencendo. Foi por causa desse espírito de guerreiro de Davi que Saul acabou tendo inveja dele. Então nós vemos ali que Davi, ele foi um cara de guerra. Ele conquistou muitas terras, ele desbravou. Tanto é que Davi tinha um desejo no coração de construir o templo, a casa do Senhor. E Deus falou para ele: não, você não vai construir, porque a sua vida, o seu ministério foi de muito derramamento de sangue. Quem vai construir o templo vai ser o seu filho Salomão. E na época de Salomão foi um tempo de paz. Nós vemos lá na Bíblia que foi um tempo de paz. Porém foram tempos de guerras internas. Você percebe que logo no começo do reinado de Salomão, ele já teve ali alguns problemas no meio do povo. Você começa a ler ali os provérbios de Salomão, você vê que às vezes o cara está meio que em crise, né? Ele fala assim, cara, parece que tudo é em vão, nada faz sentido. Ele fica entrando nos questionamentos. Então as guerras não eram mais internas, mas externas, mas as guerras eram internas. Então nós vivemos sempre num tempo de guerra. Nós vivemos guerreando. E sabe, precisamos entender uma coisa: que sempre vai haver uma guerra no nosso interior. Sempre haverá. Então, se nós lermos aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17, você vai ver que Gálatas 5:17 diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então você percebe que vai sempre existir uma guerra no nosso interior. Existe sempre uma guerra entre a carne e o Espírito. E a gente sente isso no nosso dia a dia, né? É comum as pessoas falarem, cara, eu leio. Meu irmão falava isso pra mim. Meu irmão gostava de ler, ele gosta de ler e ele lê bastante. E aí ele começou a ler a Bíblia. Cara, eu não consigo ler a Bíblia, me dá sono, eu não sei, ele não consegue. Ele falou assim, eu não entendo, porque eu sempre gostei de ler. Cara, eu pegava um livro e em uma semana eu devorava aquele livro e não sei o que. E ele gostava, ele gosta. Mas ele, cara, eu pego a Bíblia para ler e eu não consigo ler.
Por quê? Porque existe uma guerra interior, existe uma guerra entre a carne e o espírito, e a carne vai sempre colocar uma objeção contra o seu espírito, e o seu espírito sempre vai querer fazer algo que a sua carne não vai gostar muito. Portanto, meu querido, a gente está sempre em guerra. E sabe, nós precisamos nos posicionar contra as guerras. Se a gente não tomar uma posição, nós vamos sempre perder. Porque as guerras, elas estão aí para todo mundo. E eu estou falando de uma batalha espiritual, de uma guerra espiritual. E essa guerra, ela está aí para todo mundo. Ninguém está isento das consequências dessa guerra que existe no mundo espiritual. Ninguém está isento. A guerra não é só para quem está à frente no ministério, que está colocando ali a sua vida. Não, a guerra é para todo mundo. Você que está sentado aí, você também vai sofrer todas as consequências dessa batalha espiritual. E portanto, a gente precisa se posicionar. Porque sabe o que acontece? A guerra, essa batalha, ela começa com uma resistência. Então as trevas, o diabo, as potestades, os principados, eles colocam uma resistência. Você sente uma resistência diária? Nós sentimos. Você vem para o culto e às vezes você não consegue cultuar a Deus, porque existe uma resistência no mundo espiritual. Só que tem um porém: se a gente não tomar uma posição, sabe o que vai acontecer? Essa resistência, ela se torna uma afronta. Aí já não é mais uma resistência, é uma afronta. Assim como estava acontecendo aqui, os filisteus, eles sempre foram um adversário de Israel, e eles sempre colocaram uma resistência contra Israel. Mas nesse momento aqui, sabe o que estava acontecendo? Golias, ele se posicionava à frente e ele afrontava. E olha só que interessante, que Golias, ele fala assim, por que é que vocês estão se posicionando? Você percebe que o inimigo, ele não quer que a gente se posicione. Sabe por quê? Porque se nós nos posicionarmos na unidade do corpo de Cristo, nós vamos vencer e derrubar todos os gigantes. Por isso ele não quer. Para ele é interessante que você não se posiciona. Então vem uma resistência. Se nós ficamos parados, essa resistência vira uma afronta. E se nós não fizermos nada, essa afronta vira um domínio. Você lembra da Babilônia? Você lembra que Jeremias falava? Olha, se vocês não tomarem posição, vocês vão para o cativeiro. E o que aconteceu? Um dia, quantas vezes Israel foi escravo? Porque começava com uma resistência, uma afronta, depois eles iam lá e dominavam. E cara, eu quero abrir os seus olhos, porque nos dias de hoje atual, ainda nós sofremos esse tipo de ataque das trevas. Não se engane você, achando que você está livre, porque você se isenta da batalha. Não, você não está livre. E talvez ainda hoje você não sente mais a resistência, porque você já não se levanta mais contra. E talvez ainda hoje essa resistência já virou uma afronta. E cuidado, porque amanhã você vai ser dominado. Então nós precisamos tomar posição, porque são dias de guerras, são dias de batalha. É um tempo que nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos.
E Davi, ele é um cara que se posicionava. É interessante que nessa história, a Bíblia fala que os israelitas estavam posicionados em posição de guerra. Só que quando Golias ele vinha e afrontava, o que eles faziam? Eles ficavam com pavor e se escondiam. Então isso não é posicionamento. Fazer parte de um exército não significa que você está posicionado. Ok? Fazer parte da igreja não significa que você está posicionado. Fazer parte de uma congregação não significa que você está posicionado. Nós nos posicionamos e esse posicionamento ele é voluntário e ele precisa ser intencional, porque senão ele não produz efeito. E sabe o que acontece? Eu percebo que muitos de nós, a gente acha que está posicionado, mas nós estamos escondidos. E isso é um engano e um perigo muito grande, porque você tem a falsa sensação que você ainda não perdeu a batalha. Porque até então Golias não veio para cima, ele está ali só na ameaça. E você está ali, não, eu estou aqui como um soldado e eu estou aqui resistindo. E a gente entra no engano achando que está tudo bem. Não, uma hora a gente vai achar uma estratégia e a gente vai para cima, a gente vai derrotar esse cara. E a gente fica ali achando que está tudo bem. Não, uma hora eu vou conseguir vencer esse pecado. Não, uma hora eu vou resolver esse meu problema financeiro. Não, uma hora eu vou conseguir ter uma vida de oração. Uma hora eu vou conseguir. A gente fica sempre nessa expectativa de que algo vai acontecer. Porque eu penso que aqueles soldados, se eles tivessem a certeza que eles não iam conseguir avançar e vencer aquele gigante, eles já tinham ido embora. Até eu que sou mais bobo, já tinha ido embora. Então eles tinham uma falsa sensação de que estava tudo bem e que uma hora aquele problema ia se resolver. Mas meu irmão, se você e eu não nos posicionarmos nesses dias, nós vamos desfalecer. E Davi, ele era um homem que se posicionava. Como que ele se posicionava? Davi se posicionava em obediência. Então o pai dele falava assim, ó, fica lá, cuidando das ovelhas. Ele ficava. Aí ele falava assim, filho, vai lá no fronte e veja como estão os seus irmãos. Ele ia. Você lê aqui que ele falava que Davi ia várias vezes saber como estavam os seus irmãos. Aí o pai dele fala assim, filho, vai lá agora e pastoreia as ovelhas. Ele ia lá e pastoreava. Então você percebe na vida de Davi que ele era um cara obediente. Então ele se posicionava em obediência. Davi se posicionava levantando um altar de adoração. Sabe por quê? Porque o dia que Saul estava atormentado com um espírito maligno, falaram para ele, ó, chama um cara que vai tocar a harpa e você vai se acalmar. Aí mandaram chamar Davi. Por que mandaram chamar Davi? Porque sabiam que ele sabia dedilhar a arca. Porque Davi, enquanto pastoreava as ovelhas do seu pai, ele sentava ali e ele dedilhava aquela harpa e ele compunha salmos. Sabe os salmos que nós lemos, os salmos de Davi, ele compunha enquanto ele estava ali num tempo de adoração a Deus. Então Davi tinha um altar de adoração. Ninguém mandava ele adorar. Ele ia lá na presença de Deus e ficava adorando e contemplando e cantando as maravilhas de Deus. Davi se posicionava em oração.
no relacionamento com Deus. Ele se relacionava com Deus, porque, cara, você chega diante de um exército filisteu, olha para um cara de mais de 3 metros de altura e fala assim, ó, quem é esse cara, quem é esse gigante para afrontar o exército do Deus vivo? Eu não consigo imaginar uma outra pessoa que não tenha um relacionamento com Deus para ter a ousadia de falar isso. Davi era um cara que se posicionava, e ele se posicionou naquele dia. Por isso que ele venceu as guerras. E é só assim que nós vamos vencer as guerras nesses dias. Se nós nos posicionarmos, se nós tomarmos posição. Sabe, o dia, isso é tão verdade, que o dia em que Davi deixou de se posicionar, ele adulterou com Betseba. Então lá no 2 Samuel 11 fala que o exército foi para a batalha, e ele ficou no palácio. E no dia que ele ficou, ele foi lá na varanda ali, viu Betseba se banhando, gostou, mandou chamar ela, adulterou com ela e ela engravidou. E a história não para por aí. Ele ainda mandou mandaram colocar Urias na frente da batalha para ele morrer. Por quê? Porque não era para ele estar no palácio, era para ele estar na guerra. Davi era para ele estar posicionado no lugar onde Deus mandou ele ficar. E o dia que ele não se posicionou, o inimigo veio e afrontou e dominou a vida dele. Ele adulterou e ele quase perdeu o reinado. E sabe, existe uma guerra sendo travada para destruir os casamentos. Você que é casado, existe uma guerra no mundo espiritual para destruir o seu casamento. E cara, eu vejo o avanço das trevas em relação a isso. O diabo está afrontando as famílias, os casamentos. Quantos divórcios estão acontecendo por aí? Então existe uma guerra sendo travada para destruir os casamentos. E cara, eu preciso me posicionar hoje. Eu preciso estar posicionado, porque eu não posso achar que o meu casamento não vai ser afetado. Então eu preciso me posicionar para que as artimanhas das trevas não entrem dentro do meu casamento. Então eu preciso sentar com a minha esposa, a gente precisa ver o que está acontecendo, o que precisa mudar, o que precisa melhorar. A gente precisa tomar uma posição no mundo espiritual. E como eu me posiciono no meu casamento? É praticando a palavra de Deus. Não é verdade? Eu preciso praticar a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala em relação ao casamento? O que Deus tem nos ensinado sobre isso? E às vezes algumas coisas elas são uma direção para a sua vida, para aquele momento, para aquele tempo do seu casamento. É se posicionar. A gente tem aprendido, cara, tem hora que a gente fala assim, cara, esquece tudo, agenda, tira tudo, somos nós. Vamos sair, vamos esquecer, desliga o celular, porque a gente precisa ter o nosso tempo. É me posicionar. Sabe, o pastor Leandro, a pastora Karina são um exemplo. Eles fizeram uma renovação de voto. Não que eles estavam com um problema no casamento, mas eles fizeram uma renovação de voto. Isso é um exemplo para nós hoje, porque isso tem uma importância muito grande.
Eles estão dizendo assim: olha, cara, o nosso casamento está maravilhoso até hoje, e ele vai continuar daqui para frente, porque hoje nós estamos renovando o nosso voto, renovando a nossa aliança. Então eles estão se posicionando, eles se posicionaram. Eu não estou dizendo que todo mundo deve fazer de novo um casamento. Porém, a gente precisa se posicionar de alguma forma, para renovar a aliança, para renovar os votos, para continuar casado. Existe uma guerra sendo travada para destruir as famílias. Sabe, os jovens, meu Deus do céu, perdidos. Cara, eu quando tinha 14, 15, eu baguncei. Mas olha, o que eu vejo hoje dá medo. E nós estamos vendo, está diante dos nossos olhos. E isso é uma guerra sendo travada. Cara, eu tenho um filho de 5 anos. Daqui a pouco ele tem 10 e 15. Então eu preciso me posicionar hoje, para que quando ele tiver 15, ele não esteja perdido. Ensine a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela tiver mais velha, ela não se esquecerá dele. Isso é um posicionamento que você precisa ter hoje, não daqui 10 anos, é hoje. Não adianta você querer apagar incêndio. Não, você tem que ensinar hoje o caminho. E isso é um posicionamento. Porque isso eu preciso fazer intencionalmente. Porque se eu deixar, a vida, ela me engole, ela me traga. E o relacionamento com o filho vai sempre ficando para depois. Só que os dias vão passando. E hoje, o que é uma resistência se torna amanhã uma afronta, até que depois a gente não consegue fazer mais nada, e aí ele se torna um domínio. Existe uma guerra travada para destruir o seu chamado e a sua identidade em Deus. Nós vemos aí pessoas órfãs dentro da igreja, que elas não sabem o que é uma paternidade. As pessoas não sabem o que é ser filho de Deus, elas não entendem. Uma coisa que talvez pareça simples, mas as pessoas não entendem o que é ser filho de Deus. Então a gente precisa se posicionar. Existe uma guerra sendo travada contra a COD, para destruir essa igreja. Existe uma batalha no mundo espiritual, e por isso vocês precisam se posicionar em unidade. Porque se vocês se posicionarem em unidade, vocês vão vencer todas as batalhas e os gigantes que se levantarem contra essa igreja e contra esse ministério. Cara, Deus te colocou, Deus te plantou aqui para você se posicionar, não para você ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Ele te colocou aqui para você se posicionar em unidade com a igreja, junto com a igreja. Mas nós precisamos nos posicionar em Deus. E não podemos mais ficar escondidos atrás das moitas. Estamos escondidos atrás de conceitos humanos. Nós estamos escondidos atrás de conceitos humanos. Nós estamos escondidos atrás da religião.
Sabe, porque se a igreja, se o culto não acontecer com a devida liturgia que eu estou acostumado, pronto, já não gostei. Então a gente fica se escondendo atrás de religião. Mas eu tem que ser assim, porque se não for assim, não é de Deus. A gente se esconde. É a mesma coisa que os israelitas diante de Golias. Talvez para eles aquela estratégia de guerra estava correta. Nós nos escondemos atrás de desculpas. Quando a gente dá desculpa para nós não orarmos, é a mesma coisa que nós estarmos escondendo atrás das moitas. Quando a gente dá a desculpa para nós não jejuarmos, a gente está se escondendo. Quando a gente dá desculpa para não ler a Bíblia, a gente está se escondendo. E eu já dei muitas desculpas. Será que fui só eu que dei desculpas? Eu tenho todas as desculpas do mundo para não ler a Bíblia, para não orar, para não jejuar. E cara, isso é se esconder, porque a gente se posiciona na igreja com jejum, oração, leitura da palavra, meditação na palavra. Essa é a forma de se posicionar nos dias de hoje, porque Deus ensina dessa maneira. E a gente precisa se posicionar. Você percebe como a gente se esconde? Você percebe como a gente está longe? Então a gente precisa estar mais perto e a gente precisa se posicionar, meu irmão. Não dá para ficar mais indiferente ao que está acontecendo nos dias de hoje. Nós precisamos nos posicionar. A cada dia mais nós estamos sendo provados na nossa fé. Porque eu vejo lá no Oriente, lá os caras são pegos e o Estado Islâmico vai lá e corta a cabeça. E aí quando ele vai cortar a cabeça, o que o cara faz? Ele adora. Ele adora. Agora pensa assim, será que você se posicionaria da mesma maneira? A nossa vida aqui no Brasil é muito mais fácil e a gente não se posiciona. Sabe por que nós estamos perdendo a guerra? Sabe por que nós estamos desanimados? Sabe por que nós estamos fracos? Sabe por que nós não estamos aguentando mais? Sabe por que nós estamos pensando em desistir? Sabe por quê? Porque nós não estamos posicionados. As coisas não vão acontecer num passe de mágica, meu irmão. Davi não era um cara que estava ali se aventurando numa luta, não. O Davi tinha uma história com Deus, e a gente precisa construir uma história com Deus, se a gente quiser avançar no mundo espiritual, se a gente quiser vencer as guerras. Porque, meu irmão, você tem guerras hoje, e amanhã eu vou te dar uma notícia, você vai ter outras, talvez muito maiores do que você tem hoje. E eu não quero te enganar, meu irmão. Eu não quero te enganar. Eu quero que você entre na realidade dos dias de hoje. A gente precisa se posicionar. Um jovem hoje, na idade de 15 a 20 anos, precisa se posicionar. Porque as ofertas aí fora são muito grandes. E se posicionar é falar não para o pecado. Se posicionar é você desligar a sua televisão, às vezes, para não assistir a alguns programas que não servem para nada. Se posicionar é desligar o celular e pegar a Bíblia e começar a ler.
Se posicionar é deixar o telefone em casa, pegar o seu filho, vamos aqui na padaria tomar um café, vamos sentar, vamos conversar. Isso é posicionar. Porque se eu chegar em casa hoje, sentar com meu prato de janta, ligar no Fantástico, isso não é um posicionamento. E algumas coisas precisam ser mudadas nas nossas vidas nesses dias, para que de verdade a gente se posicione no mundo espiritual. Porque eu vou te dar uma notícia: o mundo espiritual, ele se posiciona contra você. Nós lemos aqui, o filisteu, ele se posicionava todo dia e afrontava o exército. Então não adianta, se você não se posicionar, meu irmão, você pode ter uma certeza: o mundo espiritual, as trevas, estão se posicionando contra você. Batalha espiritual é para todo mundo. Batalha espiritual é para todo mundo. Então, e sabe por quê? A gente precisa se posicionar, porque nós precisamos das estratégias certas para que nós possamos vencer as dificuldades e as oposições dos dias de hoje. Então a gente precisa ouvir o céu. A gente precisa ouvir os céus. Porque é o Espírito Santo que vai nos dar o direcionamento correto. É Ele que vai te ensinar o que você precisa fazer para que você possa vencer esse seu problema. A nossa briga não é contra pessoas, a nossa briga é no mundo espiritual. A nossa briga não é contra a carne e o sangue, a nossa briga é contra principados e potestades. Porque talvez se alguém, humanamente falando, vier fazer algo contra você, você sabe muito bem se defender. Mas como que você se defende das afrontas dos principados e potestades que estão acontecendo agora? Talvez a gente não saiba. Por quê? Porque para isso a gente precisa ouvir os céus. E a gente tem que parar de brigar e olhar para as pessoas, e temos que começar a olhar para o Senhor e ouvir o que Ele tem para nos falar, qual é a estratégia que Ele tem para nos dar, para que nós possamos nos posicionar no lugar certo, da maneira certa e na hora certa. Sabe, Davi, quando ele foi enfrentar Golias, quiseram dar a ele a armadura, a espada, e ele falou assim: não, cara, isso aqui não serve para mim, porque não são estratégias humanas. Hoje em dia, meu irmão, eu quero falar uma coisa para você: as estratégias humanas, elas não servem de nada, elas não vão nos ajudar a nada. Porque ele fala assim: como é que eu faço para me resolver a minha vida financeira? Talvez humanamente a gente sabe o que fazer. Você entrar lá no Google, lá tem um monte de gente ensinando como financeiramente você guardar dinheiro, pagar dívida, essas coisas. Talvez elas possam durar e te ajudar por um bom tempo. Mas toda estratégia humana, ela tem um prazo de validade. Toda estratégia humana tem um prazo de validade. Agora, as estratégias do reino de Deus, elas são eternas. Me fala aí quando que Davi teve que derrotar Golias de novo? Nunca mais. E foi com estratégias humanas que ele venceu? Não, ele abriu mão. Ele falou assim: cara, eu tenho uma vida com Deus, eu já ouvi os céus, eu sei o que eu tenho que fazer.
Obrigado, eu não preciso dessa armadura. O que ele fez? Ele pegou 5 pedras no ribeiro e um alforje. Aqui na minha época era estilingue que falava. Agora eu vou te fazer uma pergunta. As 5 pedras não estavam todo o tempo lá no ribeiro? E quem do exército de Israel conseguiu enxergar aquelas pedras como uma arma de guerra para destruir aquele gigante? Ninguém. Quem do exército de Israel tinha um alforje na mão? Só Davi. Olha que loucura. Porque eu acredito que Davi, ele estava lá pastoreando as ovelhas, e aí o pai dele falou assim: filho, vai lá ver como estão os seus irmãos. E aí ele deve ter saído assim, e o céu falou para ele: cara, pega o seu alforje. E ele pegou e levou. Quando chegou lá, ele precisou usar. Sabe o que eu aprendo? Que, cara, nós vamos buscar as armas e as estratégias na presença de Deus, porque quando nós precisarmos usar, elas já estarão nas nossas mãos. Elas já estarão nas nossas mãos. Ninguém foi capaz de olhar para aquelas pedras e olhar e saber que aquilo era uma arma poderosa para destruir aquele gigante. Ninguém. Foi só Davi. Por quê? Porque ele era um cara que se posicionava em Deus. Ele era um cara que ouvia os céus. E a gente precisa fazer isso, cara. A gente precisa ter uma vida com Deus. E eu preciso me posicionar hoje. Ou seja, eu vou chegar na minha casa, cara, todo dia eu vou gastar 1 hora todo dia na presença de Deus em oração. Eu vou jejuar toda semana eu vou fazer um jejum. Eu vou ler a Bíblia todo dia. Eu vou aqui traçar um plano de leitura para que eu leia a Bíblia todos os dias. Porque daqui 6 meses, meu irmão, quando vir o gigante, cara, eu já sei o que eu vou fazer. Porque você já ouviu os céus. Porque você está conectado no mundo espiritual com Deus. Senão, meu irmão, a gente vai ficar escondido. Até quando? Aí não dá certo, você sai de uma igreja, vai para outra. E aí você continua escondido. Aí aquela igreja não dá certo, você vai para outra. Não, a gente precisa se posicionar. A gente tem que se posicionar. Isso precisa começar hoje. Isso precisa começar agora. A gente precisa se posicionar no Espírito. Cara, ora em línguas. Ora em línguas todo dia, o tempo todo. Sabe, a oração em línguas é como a pedra no ribeiro. Ela é uma arma de guerra. É uma arma de guerra. Porque a Bíblia fala que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Então quando você está na sua casa orando em línguas, você está construindo algo dentro de você. E aí quando você precisar usar de uma arma espiritual no meio de uma guerra, ela já está construída dentro de você. Então pratique. Fica lá na sua casa orando em línguas durante 20 minutos, 30 minutos. Você fala, cara, isso é loucura, pastor. É loucura mesmo. É loucura. Mas é um posicionamento que nós temos que ter em Deus. Um dia nós fizemos o pastor fez um seminário sobre jejum
lá na igreja, jejum, oração. Oi? Mateus 6. E aquele seminário, a partir daquele seminário, eu me posicionei. E de lá pra cá eu jejuo toda semana. Toda semana eu jejuo. Isso já faz 2 anos para mais. E sabe que eu estou na igreja desde 97. Esse ano fez 20 anos. De 2 anos para cá foi o tempo que eu mais jejuei na minha vida. Porque eu era ruim de jejum. Meu Deus. Eu era ruim de jejum. E um dia eu me posicionei. Eu falei assim, não, cara, o jejum, ele vai me ajudar, ele vai me mortificar a minha carne, ele vai fortalecer o meu espírito. E toda semana eu jejuo. Fazem 2 anos. Isso é um posicionamento. Um dia também eu fui ministrado e Deus ministrou algo no meu coração. E eu falei assim, cara, eu nunca mais vou chegar num culto de mãos vazias. Então todo culto eu vou dar uma oferta a Deus. Então eu me programo com as minhas finanças, as minhas ofertas, e eu divido elas para que todo culto eu entregue algo na presença de Deus. Isso é um posicionamento. Isso é um posicionamento. E quantas outras coisas que nós aprendemos dentro da igreja e que nós não praticamos. E cara, eu estou falando para você se posicionar dentro daquilo que você está aprendendo na igreja, dentro daquilo que Deus está derramando aqui neste lugar. O que Deus está derramando aqui na COD, o que Deus está falando para essa comunidade, é em cima disso que você precisa se posicionar. E esse ensinamento precisa entrar no seu espírito e você caminhar em cima dele todos os dias. De modo que nunca mais ninguém precisa falar mais nada para você, porque aquilo você já sabe o que você tem que fazer. Por que a igreja brasileira precisa ficar fazendo campanha de jejum? Porque as pessoas não se posicionam. E se a igreja nunca mais fazer campanha de jejum, muita gente nunca mais vai jejuar na vida. E ainda tem um atrativo, campanha de jejum para você receber algo. Agora que eu vou fazer mesmo. Eu vou receber algo em troca, então eu vou fazer. E por que isso acontece? Porque a gente não se posiciona. Quantas vezes você já ouviu a mesma coisa na igreja? Quantas vezes o pastor aqui já pregou o mesmo tema, a mesma mensagem? Deu a mesma exortação, falou a mesma coisa? Sabe por quê? Porque a gente não se posiciona. O dia que nós nos posicionarmos e praticarmos a palavra de Deus, Deus não vai precisar vir aqui e falar o que você tem que fazer. Então é um tempo de nós nos posicionarmos como igreja, nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus, nos posicionarmos no lugar onde nós estamos inseridos. Se todo mundo aprova o aborto, você não vai aprovar. Se todo mundo aprova, o homossexualismo, tá tudo bem. Não, para nós não tá tudo bem coisa nenhuma. A gente precisa se posicionar debaixo da verdade que está escrito na palavra de Deus. Mas as pessoas vão falar mal, mas as pessoas vão me criticar, eu vou até apanhar por causa disso. E o que importa, eu vou me posicionar. Antes eu agradar a Deus do que eu agradar aos homens. Sabe, os caras falaram para Pedro: olha, eu vou soltar vocês, mas vocês nunca mais falam do nome de Jesus. Eles assim: meu irmão, você quer me soltar, você solta, cara. Mas se tem uma coisa que eu não vou deixar de fazer, é falar do nome de Jesus.
Isso é um posicionamento. É uma convicção daquilo que você aprendeu nos céus, daquilo que você ouviu de Deus, e aquilo entrou no seu espírito, aquilo entrou no seu coração, e fala: cara, essa é uma verdade absoluta na minha vida, e isso ninguém vai mudar. É um posicionamento. Se todo mundo bebe, cara, eu não bebo. Isso é um posicionamento. Se todo mundo trai, eu não vou trair, porque eu vou me posicionar em santidade. Sabe, gente, nós estamos vendo as coisas entrando dentro da igreja como se fosse algo normal e natural. Tá tudo bem. Não, a gente precisa se posicionar, meu irmão. Se posicionar. Porque santidade, ela mesma ontem, hoje, amanhã. Santidade sempre vai ser santidade. A santidade, ela não se molda à sociedade. A santidade, ela não se renova. Ela é e pronto. Porque a santidade, Ele é santo. É a santidade dele, Ele é o eu sou. E ponto final. Então a santidade, ela não se renova. O que era santidade ontem, hoje já não precisa mais. Tá tudo bem. Não está tudo bem. Jesus falou: olha, se um homem olhar para uma mulher e no seu coração desejar ela, ele já adulterou com ela. E essa palavra é para hoje, 2017 para 2018. Ela continua sendo uma verdade. E se eu sair lá fora e olhar para uma mulher e desejar ela no meu coração, eu já adulterei com ela. Foi isso que Jesus ensinou. Então não tem meio termo, não tem meias conversas. Não tem, mas aqui, sabe? Não tem sabe. A gente precisa se posicionar. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 3 diz assim: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. As armas com as quais, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Sabe como a gente sabe, como nós sabemos que estamos nos posicionando? Quando nós estamos fazendo algo em obediência a Cristo. Porque posicionamento está totalmente relacionado com a obediência. E se existe a desobediência, você está se escondendo. E Deus quer tirar a gente hoje de trás das moitas. Ele quer nos reposicionar no lugar que nós devemos ocupar, com a mente que nós precisamos ter, com o coração que nós precisamos ter. Ele quer nos reposicionar, porque as nossas armas, elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Não é para destruir pessoas, não é para destruir igrejas, não é para destruir famílias, é para destruir fortalezas. Por isso nós precisamos nos posicionar. Tome posição, fique de pé.
Sabe o que é posicionar? Você vai tomar um ônibus, aí você fica lá parado no ponto de táxi. Cara, você vai a pé para casa, porque você faz sinal, o cara passa. Cara, assim que você quer tomar um ônibus, você se posiciona no ponto de ônibus. Não é verdade? Então isso fala de você sair do seu lugar e ir para outro. E ficar ali, em posição, em obediência, em humildade.